Olá, bom dia a todos. Meu nome é Robson Neiva, sou do departamento de marketing da Intertech, e em parceria com o Stefano, que é do departamento de hardlines, a gente vai apresentar o webinar de hoje. Eu passo agora a palavra ao Stefano. Bom dia a todos. Primeiramente, reiterando, gostaria de agradecer, em nome da Intertech, pela presença de vocês. Gostaria também de esclarecer que a nossa intenção com esse webinar é informá-los sobre essas possíveis mudanças que estão sendo discutidas para o programa de artigos escolares, isso com base nas discussões que já foram realizadas e nas informações que nós obtemos, no relacionamento aí com o Inmetro. Para melhor organização desse webinar, nós faremos a apresentação dos temas. Eu peço que aquelas perguntas que vocês tenham, que vocês as anotem, aí com vocês durante a apresentação, porque no final nós abriremos um espaço para perguntas e respostas. Então, nessa ocasião, vocês poderão apresentar aí as suas perguntas, seja pelo microfone, se vocês tiverem esse recurso, ou então pelo chat. Nossa equipe de marketing vai estar dando todo o suporte nessa etapa de perguntas e respostas, ok? E reiterando também, esse webinar está sendo organizado pela área de hardlines da Intertech, em conjunto com o nosso departamento de marketing. Então, sejam bem-vindos. Primeiramente, eu vou comentar rapidamente sobre a Intertech. A Intertech, ela é um organismo global, ela opera aí em mais de 100 países, tem diversos escritórios espalhados no mundo todo, e inclusive laboratórios. Temos aí, no último apontamento, mais de 43 mil funcionários. Então, é uma empresa que realmente tem uma atuação bastante ampla nesse mercado global. Os nossos serviços, eles são divididos basicamente em 4 grupos, o que vocês podem verificar na tela nos círculos. Primeiramente, temos o Assurance, no qual nós entregamos aí atividades relacionadas à avaliação e auditorias de certificação, auditorias customizadas de avaliação de fornecedores. Um serviço bastante customizado, tá? A depender da necessidade do cliente. Temos o serviço de testing, no qual oferecemos aí soluções tanto para ensaios acreditados, ensaios de desenvolvimento, pré-testes, enfim, também uma gama muito grande de soluções aí em testes. A Intertech também oferece serviços de inspeção, dos mais diversos, também bastante customizados, a depender da necessidade, inspeções de carregamento, inspeções de linha de produção, enfim, são várias as opções nesse sentido, também associadas aí a desenvolvimento de fornecedores. E, por fim, a certificação, que é justamente da área em que eu atuo diretamente. Oferecemos aí certificações voltadas ao âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, aqui sob o guarda-chuva do Inmetro. E, enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre esse nosso escopo de atuação, tá? E tudo isso que a Intertech oferece, tanto para produtos, serviços, comércio, e também na área de recursos naturais. Aqui um pouco da nossa distribuição geográfica. A Intertech está presente em todos os continentes. Gostaria de reforçar que temos aí 9 localidades na América do Sul, 26 localidades na Europa, 17 na Ásia, como eu disse, oferecendo soluções em todas as regiões do globo, atendendo às necessidades de quem trabalha principalmente com fabricantes no exterior. Aqui um pouquinho da nossa localização no Brasil. Nosso escritório e nosso laboratório está localizado
na cidade de São Caetano do Sul. No entanto, a Intertech ela possui está presente em diversas localidades, né, possui escritórios e laboratórios espalhados também ao longo do nosso Brasil. Isso favorece principalmente atividades de coleta de amostras, que em algumas situações são realizadas em regiões portuárias. Então, a Intertech, por meio desses escritórios distribuídos ao longo do Brasil, consegue oferecer soluções locais aí para essas atividades. Bem, dando início então à nossa conversa, eu só queria repassar com vocês alguns detalhes a respeito da nossa acreditação, né? Então, como organismo de certificação de produto, nós somos acreditados para os escopos de artigos escolares, artigos para festas, berços infantis, brinquedos e carrinhos para crianças. Com relação à nossa capacidade de ensaios, rapidamente, em São Caetano, somos acreditados para ensaios em artigos escolares, artigos para festas, brinquedos, incluindo brinquedos elétricos e pelúcia, brindes infantis, berços, carrinhos para crianças, bicicletas infantis, copos plásticos descartáveis e também atendemos aí soluções customizadas, tá? Tanto para testes de desenvolvimento quanto para testes de desempenho de matéria-prima e produtos acabados. Na Ásia temos capacidades de ensaio em diversos escopos, né? Temos laboratórios localizados em Hong Kong e Shenzhen. Aqui um pouquinho, né, do que a Intertech consegue oferecer em termos de ensaios nessas duas afiliadas, né? Então, ensaios de mobiliário, de produtos infantis, incluindo carrinhos e berços, ensaios em embalagens, em bagagens, né, incluindo as malas, ensaios em velas, óculos, capacetes, diversas soluções de ensaio para papel, ensaios em bicicletas, em equipamentos esportivos, trampolins e panelas. Só para finalizar, um pouquinho das nossas soluções customizadas. A Intertech oferece certificação voluntária de artigos escolares e produtos infantis que não são cobertos pelo escopo da regulamentação do Inmetro. Também oferece análise de risco de produtos infantis, abrangendo etapas aí de projeto, né, desenvolvimento de processo, mas principalmente avaliando esses produtos em desenvolvimento perante a regulamentação, né, nacional. Temos soluções também de testes de contato com alimentos, rotulagem de recipientes plásticos. Então, através de algumas parcerias, a Intertech consegue oferecer soluções de food contact e também de rotulagem, né, desses recipientes plásticos. Né, existe hoje uma normalização que determina critérios para essas marcações, como vocês podem ver. A Intertech está apta a oferecer esse tipo de solução. Também ensaios de metais pesados para joias e bijuterias. Também existe uma regulamentação que exige essa verificação e certificação voluntária e testes de segurança em brinquedos para pets. Então, caso vocês tenham alguma necessidade, consulte-nos, teremos o maior prazer em atendê-los. Bom, eu sou Stefano Durazo, estou como gerente de certificação de produtos na Intertech, sou tecnólogo em gestão da qualidade, bacharel em projeto de produto, sou auditor ISO 9001 e 14001 também, atuando também em auditorias internas, né, em alguns padrões normativos de acreditação, como a 17.065, 17.021 e 17.025 para laboratórios. Né, atuo nesse mercado de certificação desde 2007, nos últimos anos principalmente focados em produtos, né, de puericultura, produtos do segmento infantil, né, destacando aí artigos escolares e os brinquedos, dentre outros. Bom, mudanças em vista. Então, como eu informei no início, né, o nosso objetivo é comentar sobre essas possíveis mudanças que estão sendo discutidas aí sobre a Portaria 481 de 2010. Né, então, isso que nós apresentaremos aqui é baseado em informações, em reuniões, né, que participamos nesses últimos anos.
e em especial, né, mais recentemente aí com a abertura da comissão técnica. Então, com esse webinar aqui nós pretendemos apresentar brevemente como será a nova estrutura da regulamentação de artigos escolares, isso baseando-se no modelo que o Inmetro tem adotado, né, para regulamentar os produtos aqui no Brasil. Comentaremos, né, apresentaremos as prováveis mudanças que deverão ser introduzidas. Nessa apresentação, como eu disse, caso vocês tenham alguma dúvida, peço que vocês anotem, porque é bastante comum que surjam dúvidas, principalmente nessa parte da apresentação, né? E também vou comentar sobre os pontos mais importantes discutidos durante essa primeira reunião da comissão, que foi realizada agora no dia 7/12, lá no Rio de Janeiro, sob a coordenação do Inmetro. Tá? Eu queria reforçar que a Intertech participa efetivamente dessas discussões, né? E vocês podem aí contar conosco para levar alguma demanda que vocês julguem importante para o programa. Tá? Temos aí o maior prazer em representar essas opiniões dentro da comissão técnica. E por fim, esclareceremos as dúvidas aí que vocês venham a ter no final da apresentação. Bom, falando da nova estrutura da regulamentação. Esse modelo que eu estou apresentando é o modelo que o Inmetro tem adotado para regulamentação, né, dos últimos programas. Então, basicamente, uma única portaria, né, que é dividida em 3 anexos. Então, o anexo 1 é o RTQ, que é o Regulamento Técnico da Qualidade. O anexo 2 é o RAC, que são os requisitos de avaliação da conformidade. E o anexo 3 é o selo. Eu vou comentar especificamente cada um desses anexos para que vocês entendam aí como que deve ser essa estrutura, né? Então, o anexo 1, que é o Regulamento Técnico da Qualidade, ele estabelece os requisitos técnicos, aquelas especificações que os produtos devem atender. Na regulamentação que nós temos atualmente, esses requisitos técnicos, eles estão definidos dentro das normas técnicas, né, em especial na norma 15236. Com essa nova estrutura, o que o Inmetro faz? Né? Dentro da própria portaria, ele estabelece as especificações que o produto tem que atender. Então, na verdade, ele não trabalha apenas com os requisitos que estão dentro da norma, mas ele traz para dentro da portaria aquilo que ele entende que os produtos deverão cumprir. Né? É muito comum que esses requisitos estejam atrelados às normas, né, como eu disse, mas o importante aqui é entender que, se houver alguma divergência entre o que está no RTQ e o que está na norma, sempre prevalece o RTQ. Né? O RTQ é um instrumento legal que o Inmetro tem para regulamentar. Então, se o Inmetro quiser deixar algum requisito mais severo ou mais leve em relação à norma, é por meio do RTQ que ele vai fazer isso. Né? Então, o RTQ, ele continua sendo um documento atrelado às normas técnicas. Então, a gente tem principalmente, aí, como eu falei, a 15236, mas também temos a NBR 16040 para ftalatos e diversos guidelines para metodologias de ensaios biológicos. Tá? Então, nessa nova estrutura da regulamentação, o Inmetro, né, deve trazer esse RTQ com os requisitos que ele entende aí serem pertinentes aos artigos escolares. No anexo 2, que é o RAC, nós temos aí os requisitos de certificação. Então, aquelas informações que você, como solicitante da certificação, precisa fornecer ao OCP, né, os critérios para a formação de família, os modelos de certificação aplicáveis, os requisitos de amostragem, enfim, toda a regra relacionada à certificação é definida nesse anexo 2. Né? Um ponto importante que cabe ressaltar com relação ao RAC é que esse documento ele trabalha em conjunto com o RGCP, que são os requisitos gerais de certificação de produtos. Então, o Inmetro, há alguns anos atrás, ele estabeleceu aquilo que ele entende que é geral. A gente vai comentar um pouquinho sobre o RGCP nos slides seguintes, mas só queria adiantar aqui porque isso é importante.
Então, há alguns anos, o Inmetro estabeleceu aquilo que ele entende como requisitos gerais. Aquilo que, independente do produto que você vai certificar, né, aquilo não muda. Aquela regra, né, que se aplica aí a diversos produtos. Então, com a criação desse RGCP, que são essas regras gerais, os RACs, que são os requisitos de avaliação específicos para cada produto, eles acabam sendo mais enxutos. Então, isso significa que, ao utilizar essa nova estrutura de regulamentação, quando você for avaliar os requisitos aplicáveis ao seu produto, você precisa utilizar, na verdade, dois documentos. O anexo 2, que é o RAC, específico para o artigo escolar, no caso, e o RGCP, que são os requisitos gerais. Então, né, com essa estrutura de regulamentação, para entender as regras de certificação, você precisa trabalhar com dois documentos, RGCP e RAC. Tá? Importante também deixar claro que, nos casos em que houver divergências entre o RAC e o RGCP, nesse caso prevalece o que está no RAC. Então, se o RAC fala determinada condição para, por exemplo, manutenção da certificação, então ele vai determinar que essa manutenção tem que acontecer anualmente, e o RGCP coloca uma condição de frequência variável, enfim, né, você sempre tem que se basear no que está no RAC. Tá? Então, só para deixar isso claro também. E o anexo 3 dessa nova estrutura da regulamentação, ele traz aí os modelos de selo. Né? Então, as formas de aposição, as regras ali de utilização, as cores disponíveis, as dimensões, enfim. Né? É nesse anexo 3 que o Inmetro determina todas essas regras relacionadas ao uso do selo de identificação da conformidade no produto. Tá? Um ponto importante é que, dentro desse anexo 3, o Inmetro também costuma atrelar alguns requisitos de marcação que devem acompanhar o selo. Então, né, no caso dos artigos escolares, a própria portaria 481 já trazia uma frase obrigatória, né, no caso daqueles artigos escolares que são oferecidos como brinde. Então, se o Inmetro permanecer com essas exigências de marcação, é dentro do anexo 3 que ele vai trazer, tá, junto com os modelos e as regras para uso do selo. Então, basicamente, né, dentro dessa nova estrutura da regulamentação, nós teremos numa única portaria 3 anexos. Facilita bastante, né, porque você tem num único documento toda a regra reunida, né, e lembrando que o RGCP, que são os requisitos gerais de certificação de produtos, passam a integrar aí, esses documentos do programa de artigos escolares. Então, só para reforçar, né, o que eu adiantei com relação ao RGCP, atualmente ele está publicado por meio da portaria 118, né, essa portaria ela já é a 3ª revisão do RGCP, né, a primeira versão foi publicada em 2010, bem no ano da publicação da portaria 481, e ao longo dessas atualizações o Inmetro foi, né, adequando aí essas regras gerais à medida em que ele foi sendo abastecido de informações, né, foram muitas reuniões que trataram aí dessas revisões do RGCP até hoje. Né, eu já adianto que atualmente esse RGCP está em revisão, né, então ele está passando pela 4ª revisão, o que vale, né, hoje é o que está na portaria 118, mas é algo que ainda continua em aperfeiçoamento. Né? Então, só para recapitular, o RGCP são as regras gerais, a gente compara essas regras gerais a uma espinha dorsal, então, aquilo que é geral para todos os programas é ali que está definido. Tá? Bom, agora entrando, né, no que a gente entende como possíveis mudanças aí, de fato, primeiro vamos tratar aí as mudanças que a gente já visualiza dentro do RAC. A primeira delas, né, é com relação aos modelos de certificação. Então, atualmente, pela portaria 481, nós temos 2 modelos, né, que é o modelo 5, que é aquele modelo mais completo, que inclui a avaliação do sistema de gestão do processo de fabricação, né, inclui a auditoria de fábrica, que é o modelo mais completo, e temos o modelo 7, que é o modelo de lote. Né? Então, a primeira mudança que a gente já enxerga
Primeiro, né, só deixar claro que esse modelo de certificação 7 ele mudou de nome, então o modelo 7 passou a ser chamado de modelo 1B, tá? Isso é só um comentário, né? Então o que a gente enxerga como mudanças nesse sentido, né? Que o Inmetro mantenha esses dois modelos, modelo 5 e o modelo de lote, que é um 1B agora, mas que também introduza o modelo de certificação 2, que é um modelo que consiste apenas em ensaios iniciais e ensaios de manutenção, né? Esse modelo tem sido disponível em outros programas, né? E ele só é permitido para empresas que são classificadas, né, fabricantes nacionais, ou melhor, que são classificados como micro e pequena empresa de acordo com a legislação vigente. Então, né, dentro dos modelos de certificação, a gente enxerga essa possibilidade de inclusão do modelo 2 para micro e pequenas empresas. Uma outra mudança que impacta, e essa com bastante significância, né, o programa de artigos escolares, é uma mudança que vem do RGCP. Então, para o modelo de certificação 1B, que é o modelo de lote, o RGCP, né, então lá na regra geral, está definido que a seleção e o lacre das amostras devem ocorrer em território nacional. Então, isso é uma mudança bastante impactante, porque ela inviabiliza a realização do processo de certificação de lote na origem. Além disso, né, além de obrigar que o lacre das amostras ocorra em território nacional, não se aplica a amostragem de contraprova e testemunha. Então, você é obrigado a importar o lote todo para o Brasil, a coleta é feita aqui, havendo reprovação, né, na amostra de prova, você não tem opção de contraprova e testemunha, porque a regra geral impossibilita, né, a coleta de contraprova e testemunha. Então, essa é uma mudança bastante significativa, né, e inclusive está sendo discutida, né, foi, né, um item importante da pauta da reunião do dia 7, porque, né, muitas empresas, elas apresentaram para o Inmetro a realidade, né, a importância desse modelo para os artigos escolares, né? Então, o Inmetro ouviu, né, essas opiniões e, assim, se mostrou bastante propenso a estudar a criação de uma condição excepcional, né? Então, num primeiro momento, uma permissão para a coleta de amostra de contraprova e testemunha para os ensaios biológicos, né? Considerando, né, a condição subjetiva do animal nos ensaios em vivo, mas, né, além disso, um outro ponto que está sendo discutido né, é o Inmetro colocar à disposição ainda, né, a realização dessa certificação de lote na origem. Então, o que foi apresentado para o Inmetro foi algo que também foi apresentado recentemente para o programa de brinquedos, né, que seria o Inmetro estabelecer dentro do RAC um procedimento de amostragem para essas certificações de lote realizadas na origem, né, de modo que esse procedimento trouxesse uma segurança, né, para essa atividade de lote conduzida fora no país. Então, existe sempre um risco, né, daquele produto que foi coletado para o ensaio não ser aquele produto que vai ser embarcado para o Brasil. Então, é um risco, né, que existe, né, um risco de troca de amostras, enfim, embora muitos entendam que não é viável, porque não é viável mesmo para o fabricante, porque as produções direcionadas ao Brasil, elas são customizadas, principalmente por conta das marcações, mas, enfim, esse é um risco que é enxergado pelo regulamentador, e esse procedimento que está sendo proposto vem justamente na intenção de dar uma segurança maior. Então, resumidamente, esse procedimento, ele sugere que a amostragem tem que ocorrer no momento da estufagem, carregamento e lacração do container, né? Então, naquele momento que o container está sendo carregado, né, que a amostra seja coletada, e dali esse container recebe o lacre e não é mais aberto. Então, seria uma alternativa, né, embora não seja a melhor solução, né, não seja a manutenção do que já se tinha no passado, mas, enfim, seria uma alternativa para se manter
essa condição válida, né? Porque do contrário, você tem que importar o lote todo, como eu disse, e fazer a certificação aqui no Brasil. E aí, correndo o risco desse lote ser reprovado e você ter dois destinos, né? Ou a repatriação ou então a destruição aqui no Brasil. Então, é algo que está sendo discutido, né? Como eu disse, né? Nada do que a gente está apresentando aqui ainda está definido, né? São pontos em discussão, mas é importante que vocês entendam, né? Os caminhos aí que estão sendo traçados para o programa. Tá. Com relação ao modelo de certificação 5, né? Que é aquele modelo que inclui auditoria de fábrica, né? Também ele acaba sendo impactado por outra mudança importante que tem no RGCP, né? Que é o seguinte: o OCP ele deve proceder à auditoria do sistema de gestão da qualidade na unidade Fabril, mesmo mediante a apresentação de certificado válido. Então, essa é uma mudança bastante significativa também, porque atualmente, né, pela portaria 481, se o fabricante ele possui uma certificação ISO 9001 válida, né, para o escopo daquele artigo escolar, então, por exemplo, fabricação de caneta esferográfica, fabricação de cola, enfim, se esse fabricante apresenta uma certificação válida, né, de ISO 9001 para esse escopo específico do artigo escolar, essa auditoria ela era isentada. Então, o fabricante, somente com a apresentação dessa documentação, ele conseguia atender aí a necessidade de auditoria que o modelo de certificação 5 traz, né? Então, como o RGCP ele já traz essa condição também de maneira geral, né, é bastante provável que isso se aplique também ao programa de artigos escolares, né? Como é um ponto que impacta bastante, né, a realidade dos importadores, esse também foi um tema que foi discutido, né, durante a última reunião. Né? Então, o que foi colocado é que muitos fabricantes estrangeiros, eles se opõem à realização dessas auditorias, porque eles entendem que, né, como eles já têm o sistema de gestão certificado ISO 9001, eles não precisam passar por auditoria. Né? Então, o Inmetro também recebeu essas sugestões e está avaliando, né, a possibilidade aí de manter a isenção da auditoria nessas situações de apresentação de certificados 9001. Né, mas se isso não se efetivar, vai valer a regra geral, né, e, portanto, as auditorias aí nos fabricantes passarão a ser uma exigência mesmo aqueles já certificados. Né. Com relação às auditorias ainda, é importante reforçar que o RGCP ele traz aí algumas condições para a realização dessas auditorias. Então, basicamente, você tem uma auditoria para fabricantes com certificação e uma auditoria para fabricantes sem certificação. Então, aqueles fabricantes que já possuem certificação ISO 9001, ele vai ter uma auditoria mais leve. Então, o número de requisitos que são avaliados nessa auditoria, ele é reduzido. Né? Então, considerando que a empresa já tem um sistema de gestão certificado, o foco da auditoria acaba sendo no processo produtivo. Agora, para os fabricantes que não possuem certificação, aí a auditoria ela acaba sendo um pouco mais pesada. Então, o número de requisitos aumenta significativamente, né? Eu diria que gira em torno de 70% ali dos requisitos da ISO 9001, né? E inclui, né, além desses requisitos focados na avaliação do processo produtivo, ele inclui também requisitos voltados à gestão do processo produtivo. Então, requisitos como análise crítica da alta direção, requisitos de competência, né, eles passam também a incluir aí o programa da auditoria. Então, né, dentro do modelo 5, só reforçando, se o Inmetro não atender a essa demanda, né, de continuar aceitando as certificações ISO 9001, né, nós teremos, então, a necessidade das auditorias, mesmo com a apresentação dos certificados ISO, e, nessa situação de auditoria, fabricantes com certificação vão ter uma auditoria mais leve, fabricantes com certificação vão ter uma auditoria mais leve, e fabricantes sem certificação
terá uma auditoria mais pesada. Então, quando a gente fala de auditoria mais pesada, o importante é vocês entenderem que os requisitos aumentam. Então, se é uma fábrica que não possui um sistema de gestão mais robusto, certamente ela não vai ser aprovada na auditoria. Então, por isso que o impacto é grande. Né? É importante reforçar isso para vocês. E para fechar essa questão das auditorias, né, aqui é apenas uma comparação para vocês entenderem o peso que eu comentei no slide anterior. Então, pela regra antiga, que é a tabela da direita, nós temos aí marcados com X aqueles requisitos que eram aplicáveis nessa auditoria. E agora, dentro da nova regra, a gente tem as duas situações. Né? Então, os requisitos que são avaliados nas fábricas com certificação e os requisitos que são avaliados na fábrica sem certificação. Então, eu vou passar mais 2 slides só para vocês entenderem a dimensão dessa avaliação, né, comparativamente. Então, a quantidade de requisitos, né, principalmente para as fábricas sem certificação, aumenta bastante. Com relação ainda ao modelo de certificação 5, né, uma coisa que foi discutida é a possibilidade de aumentar o intervalo entre as atividades de manutenção. Então, atualmente, né, todos sabem, a manutenção ela acontece a cada 12 meses. Né? O Inmetro ele fez um trabalho recentemente de avaliação, né, do programa de artigos escolares, é um trabalho de impacto regulatório, né, e dentro desse trabalho o Inmetro ele não compartilhou, né, o material completo, mas ele ressaltou alguns pontos. Né, então, eles identificaram que não houveram, né, acidentes de consumos graves envolvendo o uso de artigos escolares. Né, então, por isso, ele entende que seria possível o aumento da frequência entre essas atividades. Então, o que está sendo discutido, né, basicamente, são 2 opções. Passar a validade do certificado para 48 meses com manutenções a cada 24, ou então, né, passar a validade do certificado para 36 meses com manutenções a cada 18. Então, dentro das 2 propostas que estão sendo discutidas, vocês podem perceber que seria necessária a realização de uma manutenção exatamente no meio do período de validade do certificado. Então, é uma mudança interessante aí para os clientes, é uma redução de custo significativa. Né? Lembrando que, quando a gente fala em manutenção, a gente está falando para o modelo 5 em auditoria e mais ensaios. Com relação à amostragem, né, existe também, né, uma proposta do Inmetro de mudar um pouco aquelas condições, principalmente para a definição do plano de amostragem. Então, a primeira opção seria adotar o plano de amostragem da norma NBR 5426. Então, essa norma já estabelece justamente planos de inspeção. Né? Então, o Inmetro, se adotar esse plano de amostragem da norma, ele definiria o nível de inspeção e o NQA, né? Que ele julgar necessário considerando a criticidade do produto, mas, né, num primeiro momento, também apenas para a prova. Né, isso que eu estou citando, né, essa opção de adotar o plano de amostragem da norma 5426 seria para certificações de lote. Né, e uma segunda proposta que está sendo estudada também seria manter a tabela dentro da portaria, né, como já acontece hoje, mas com uma possível alteração nas quantidades. Então, o que foi discutido é que, devido às diversas metodologias de ensaio que existem, né, principalmente para os ensaios biológicos, a quantidade de produto, ela varia. Né? Então, dependendo do método de ensaio que se utiliza, você pode ter uma necessidade de mais ou menos material. Né? Então, aqui na apresentação a gente cita o exemplo da tinta de caneta. Né? Então, imaginem a variedade de canetas que nós temos no mercado, de canetas esferográficas. Então, existem canetas que possuem um volume, né, uma quantidade de tinta maior do que a outra. Temos mini canetas no mercado. Então, considerando essas diferentes metodologias de ensaio, algumas exigem mais quantidade, outras menos. Então, por isso que a proposta, né, seria manter essa tabela
como já existe, a segunda alternativa, né, seria manter essa tabela como já existe na portaria, mas prevendo uma alteração nessas quantidades aí necessárias, tá, de amostras. Né, esse é um item que já gerou bastante reclamação, né, num passado recente, alguns laboratórios que exigem uma quantidade bem grande de produtos, né, mas o Inmetro entendeu a necessidade de se avaliar isso e, portanto, a mudança nesse sentido ela deve ser positiva, né, pelo menos para uniformizar essa quantidade mínima necessária de amostras para os testes. Um outro item, né, que está sendo discutido também, isso interfere, né, mais os OCPs, mas enfim, acaba, né, comprometendo a vocês também, seriam os certificados de conformidade. Então, com o passar dos anos, né, o Inmetro ele foi evoluindo os requisitos relacionados a registro de objetos. Né, algumas exigências passaram a ser solicitadas, né, no momento aí da solicitação, da manutenção do registro ali no Orquestra, e um dos pontos que tem sido mais discutidos é com relação ao nome que é dado à família. Então, para o artigo escolar, os OCPs eles já determinavam nomes de família, justamente porque era uma exigência que o Inmetro passou a fazer ao longo dos anos para o registro, mas o que o Inmetro observa é uma diferença muito grande, né, nessa forma de nomear as famílias. Então, uma das mudanças que devem serem, né, introduzidas também é justamente uma padronização do nome das famílias. O Inmetro ele já tem feito isso em outros programas, o que eu me recordo, né, com maior propriedade é o programa de panelas, porque eles determinaram, né, um padrão bem definido para se dar o nome de famílias. Né, então isso é uma mudança que, como eu disse, afeta os OCPs no primeiro momento, mas com certificados em mãos, vocês deverão ter menos problemas ao solicitar os seus registros aí com essa padronização. Então essa é uma mudança também que deve ser introduzida em breve. Com relação a metodologias e laboratórios, né, um ponto que foi discutido também foi justamente as diferenças entre resultados de laboratórios. Então, sobretudo nos ensaios biológicos, né, o mercado ele já sabe que existem grandes diferenças. Então, ao ponto, para vocês terem uma ideia, né, de se terem classificado laboratórios como sendo mais rigorosos e menos rigorosos. Então, como o programa de artigos escolares, ele não obriga que você faça a contraprova e a testemunha no mesmo laboratório, né, essa é uma exigência do RGCP, então, portanto, se com a revisão do programa, passando a adotar o RGCP, como eu falei no início, esse é um requisito também que vai ser exigido, né, então, contraprova e testemunha tem que obrigatoriamente ser feita no mesmo laboratório. Hoje essa não é uma realidade. Então, não é incomum um cliente realizar um ensaio no laboratório A, amostra de prova, tem problema, tem reprovação, e ele, né, realiza a contraprova e testemunha em outro laboratório. Uma outra situação, o cliente inicia um processo fazendo a certificação, o ensaio usando uma metodologia in vitro e depois passa a contraprova e testemunha para in vivo, ou o contrário, tem uma reprovação in vivo e depois faz a contraprova in vitro. Então, é uma situação que o Inmetro identificou, né, e de alguma forma ele precisa resolver, né, não pode existir essas diferenças de resultados entre os laboratórios, sendo que são todos acreditados. Então, o Inmetro ele está estudando a realização de um programa de ensaios interlaboratoriais. Então, dentro dessa etapa de aperfeiçoamento do programa, né, ele está propondo a realização desse ensaio interlaboratorial para justamente avaliar, né, o porquê dessas diferenças de resultados e metodologias para que, né, definitivamente se equilibre e nivele aí esses resultados, para impedir justamente essa situação. Então, esse é um ponto que também foi bastante discutido, né, o Inmetro ele deve trazer realmente esse programa dentro dessa etapa de aperfeiçoamento. Né,
se espera que o resultado seja positivo e que não se tenha essas diferenças entre laboratórios. Alguns comentários mais gerais aí sobre outras propostas, né? Então, nessa primeira etapa, a gente procurou trazer aquelas principais, né, que foram discutidas bastante, com bastante ênfase, né? Mas agora, nessa segunda etapa, outros itens aí, né, com uma relevância um pouco menor. Então, primeiramente, quanto à aplicação, né, enquadramento. Então, o Inmetro ele disse que está aberto, né, dentro desse programa de aperfeiçoamento, a introdução de novos artigos, né, dentro do programa. Então, ele entende que desde que haja uma base normativa que determine requisitos de segurança, seria possível sim introduzir outros produtos, né? Então, a gente traz aqui um exemplo do caderno, que já possui essa base normativa pronta, né? Já existe a norma BNT para avaliação de segurança de caderno. Então, o Inmetro ele disse que estará aberto, né, a essas discussões. Esse item não foi pauta ainda, né, mas já é uma sinalização do Inmetro nesse sentido. Da mesma forma, né, discutem-se algumas exclusões dentro do escopo do programa. Então, o primeiro item que a gente chama atenção são as massas de modelar. Né? Atualmente, elas já são objetos de discussão no programa de brinquedos, porque a proposta do Inmetro no programa de brinquedos é que mesmo aquelas massas de modelar que são comercializadas de maneira avulsa, como, né, a gente tem uma foto aí ilustrando, o Inmetro ele propõe lá no programa de brinquedos que as massas de modelar vendidas de maneira avulsa também sejam consideradas brinquedos. Atualmente, para ser considerada brinquedo, essa massa ela precisa ser comercializada juntamente com algum acessório, né, por mais simples que seja, como uma forma, né, ou algum item que permita ali a transformação dela. Então, atualmente, né, eu falo atualmente porque esse item está também sendo discutido na regulamentação de brinquedos, a consulta pública foi encerrada recentemente, então, atualmente, para ser brinquedo, precisa, né, que essa massa acompanhe algum acessório e, se for comercializada de maneira avulsa, artigo escolar. Então, isso, né, ainda está sendo discutido, né, mas pode ser que as massas de modelar deixem de integrar, então, o escopo de artigos escolares, tá? Sendo tratados como brinquedos. Então, no caso, né, para aqueles clientes que trabalham com massas de modelar, na verdade, não é que vocês ficarão isentos de certificação, na verdade, terão que migrar essa certificação para brinquedos. Outro ponto que também está sendo discutido é com relação à manutenção dos estojos e lancheiras, né? Então, esses dois produtos, eles, né, são bastante questionados desde o início, né, do programa, né? Então, primeiramente, as lancheiras, né, elas por terem uma característica ali de estarem armazenando alimentos, né, e considerando que a Anvisa já regulamenta essa questão aí relacionada a contato com alimentos, então já é um produto que sempre foi questionado, né? Além disso, nós sabemos que as mochilas, elas não estão enquadradas, né? E as mochilas, elas servem para armazenar os artigos escolares. E a lancheira, né, que serve para armazenar os lanches, está enquadrada. Então, existe uma certa incoerência, né, dentro do programa. Então, as lancheiras, né, estão sendo avaliadas, né, sob esse olhar, e é bastante provável, eu diria, que elas deixem de integrar o escopo. Tá? Com relação aos estojos, também existe uma discussão antiga, porque são produtos que são destinados a diversas faixas etárias, né? Então, nós temos aí, dentro da portaria, uma definição clara, que os estojos são aqueles que apresentam motivo infantil, né, ou desportivo, mas acontece que em algumas situações elas são muito difíceis de se avaliar. E o que o Inmetro coloca é que essas dificuldades elas são vivenciadas ali no momento da fiscalização. Então, se você tem um estojo que ele é coloridinho, ele representa um motivo infantil?
né, uma criança com mais de 14 anos, ali, um adolescente ou um adulto que está na faculdade, ele não poderia, né, esse produto não poderia ser direcionado para ele. Então, o enquadramento acaba sendo difícil por conta dessas características. Então, estojos como esses que aparecem na tela, eles são claramente infantis, né? Agora, outros, nem tanto. Então, o Inmetro, ele também estuda, né, essa questão. Então, basicamente, ou ele melhora, né, os critérios para enquadramento de estojos, ou então ele, né, exclua do programa. Então, é um item que está sendo discutido bastante também, tá bom? Com relação à classificação etária, né, atualmente, como vocês podem ver aí à direita da tela, dentro da portaria existe um anexo que determina ali, para cada artigo escolar, qual é a faixa etária que pode ser trabalhado. Acontece que, durante os anos, né, foi se percebendo que alguns produtos, alguns artigos escolares, né, ou melhor, eles não apresentam perigos para crianças menores. Então, para fins de comentário, né, imaginem uma caneta hidrográfica que não apresenta, né, ponta aguda, que não apresenta nenhum perigo com relação à tampa, que biologicamente também não traz nenhum risco de intoxicação. Então, por que uma caneta hidrográfica, né, não poderia ser utilizada por uma criança de 2 anos, né, uma vez que a portaria fixa ali, por exemplo, as canetas para uma faixa etária maior. Então, devido a essas situações, o Inmetro ele estuda, né, também trabalhar em alguma mudança nesse sentido, né, de modo que aqueles produtos que não apresentem perigos para essas faixas etárias menores, que eles possam ser destinados a elas, né, tirar realmente essa restrição fechada aí da portaria. Então, é um item também que está sendo discutido, né? Com relação aos artigos escolares vendidos a granel, existe também um problema antigo, principalmente, né, quando das fiscalizações, que como esses produtos são colocados no mercado, né? Então, hoje, na portaria 481, existem critérios, né? É citada, inclusive, aquela embalagem expositora que deve acompanhar o artigo escolar no ponto de venda, quando ele é vendido a granel, enfim. Só que o que o Inmetro identificou, principalmente nas ações de fiscalização, é que muitas vezes isso não acontece, né? Muitas vezes o fabricante ele vende, né, o importador ele vende uma embalagem com 50 itens, por exemplo, e essa embalagem atendendo a todas as marcações obrigatórias, com selo, com frases, enfim. Só que na hora que essas canetas, por exemplo, que foram adquiridas ali numa caixa de 50, no momento que elas são vendidas no comércio, elas são vendidas a granel. Então, como é que fica, né? Essa embalagem de 50, ela fica ali disponível para o consumidor, para ele saber qual que é a faixa restritiva, para ele saber se tem algum perigo, né? Muitas vezes não. Então, o Inmetro ele entende que esses critérios, né, eles precisam ser mais específicos, porque o objetivo principal é que o consumidor final ele tenha acesso a essas informações obrigatórias, né, e tenha acesso ao selo. Então, é um ponto que também será discutido, né, algumas ideias foram colocadas, mas nada ainda muito específico, né, então é algo que também deve integrar aí as mudanças, tá? E, né, alguns itens, né, que foram levantados também, né, que vão ser trabalhados com certeza. É óbvio que o que eu estou trazendo aqui, como eu disse, é resultado, né, de todas as discussões já realizadas nos últimos anos e principalmente essa última reunião. Então, alguns pontos que já foram levantados são esses, né, que eu vou citar agora, mas, obviamente, outros pontos serão discutidos, né, dentro dessa etapa do aperfeiçoamento do programa. Então, os pontos que já estão definidos para as próximas discussões a importação a granel, a importação para insumo,
né, principalmente para montagem e embalagem no Brasil. Toda a discussão a respeito de kit conjunto, né, nós sabemos que nos últimos anos o Inmetro ele complementou aí a portaria 481 com algumas portarias, e em especial a portaria 69, ela trouxe uma definição um pouco mais clara do que é o kit e o conjunto, mas é algo que precisa ser ainda melhorado, porque gera muita dúvida, né? Também foi discutida a questão da venda agrupada, e isso vai ser mais refinado aí nas próximas reuniões. Então, quando você vende mais de um artigo ali de forma agrupada, mas na sua embalagem original, isso constitui um kit, um conjunto ou não, não precisa de nenhuma avaliação específica, afinal de contas você está mantendo as embalagens individuais. Então, né, são pontos aí que precisam ser melhor esclarecidos, né? Os produtos híbridos, né, esse é um que deu bastante discussão e que com certeza vai gerar muito assunto ainda, porque existem produtos que eles ficam, né, dadas as suas características, eles ficam sujeitos a mais de um enquadramento, né, eles ficam sujeitos a mais de um regulamento. Então, por exemplo, um brinquedo que tem artigo escolar, ou então um exemplo, né, que seria uma caneta que possui característica lúdica, por exemplo, uma caneta que tem carimbo, né, como que você trata esse produto que é híbrido, né? Você certifica com base em um programa, certifica com base em outro, né? Hoje no RGCP a gente tem uma condição, né, que diz que você tem que certificá-lo atendendo às duas regulamentações, mas na hora de apor o selo você precisa apenas colocar o selo de um regulamento. Então, por exemplo, você tem uma caneta brinquedo, e aí você, né, o ACP entende que o que prevalece nesse produto é o artigo escolar, então ele vai ter que certificar como artigo escolar, como brinquedo, mas na hora de colocar o selo, vai ser o selo do artigo escolar, porque o artigo escolar seria o produto principal. Então esse conceito mesmo, né, do que é uso principal desse produto híbrido, da mesma forma as especificações dos ensaios, né, a forma de usar o selo, enfim, tudo isso vai ser discutido, né, porque não se sabe ainda se vai se basear no critério que está no RGCP ou se serão definidos critérios específicos considerando as particularidades aí dos artigos escolares. Então, esses são os próximos itens, né, que integram aí a pauta das discussões, né. E por fim, antes de abrir aí para vocês fazerem as perguntas, se vocês tiverem, quais são os próximos passos, né? Então, dentro dessa comissão técnica, o Inmetro ele criou 8 grupos de trabalhos. Então, esses grupos de trabalho eles serão responsáveis por tratar aí alguns assuntos específicos, né? Então, num primeiro momento, existem, né, 8 temas. Então, foram criados, né, esses 8 grupos. A Intertech está integrando 3 desses 8 grupos, né? E o que se espera desses grupos de trabalho, né? Que eles se articulem e que desenvolvam aí as propostas de aperfeiçoamento. Então, muitos grupos são compostos por multipartes, então tem grupos que são compostos por OCP, laboratório, importador, né? Então tem grupo que é mais focado em um OCP, tem grupo que é mais importadores, então, e fabricantes, né, claro. Então, aqui eu só queria colocar, né, essa visão para vocês, de como é que está seguindo aí esses trabalhos do aperfeiçoamento. Então, a primeira data, né, o primeiro prazo que foi determinado para que esses 8 grupos apresentem essas propostas é no dia 21 de janeiro, né, a ideia é que não haja uma reunião em 21 de janeiro, mas sim que se tenha esse limite para que os trabalhos consigam, né, seguir aí o cronograma do Inmetro, né, e a próxima reunião de fato da comissão para avaliar essas propostas e trazer, na verdade, outros itens para discussão, está prevista aí para ocorrer em fevereiro, né. Então, é algo que realmente era necessário, né? O programa de artigos escolares ele já tem 8 anos, né?
E realmente, assim, o sentimento que a gente tem, trabalhando com isso há bastante tempo, é que já estava na hora mesmo, né? Então, o trabalho é realmente necessário, né? Esse aperfeiçoamento é necessário. O aperfeiçoamento, ele faz parte da própria estrutura de regulamentação do INMET, então todo programa que é criado, ele já tem lá uma etapa que é o seu aperfeiçoamento, justamente porque muita coisa evolui, né? A tecnologia, né? Os materiais, eles evoluem bastante. Então, por exemplo, né, hoje nós temos aqui, e aqui nós nem trouxemos muita discussão com relação ao escopo, né, trouxemos esses casos do artigo da massa de modelar, né, os casos do estojo da lancheira, os cadernos, enfim, mas o assunto nem chegou ainda dentro da comissão, né, na discussão do escopo. Mas a gente tem diversas situações que vão ser discutidas. Então, por exemplo, hoje nós temos marcadores de cera, que fogem totalmente àquela característica, né, de ponta porosa, enfim. Então, assim, a tecnologia evolui e a regulamentação tem que acompanhar, né? Então, por isso que esse trabalho é importante. A gente entende que, como provedor de serviços, né, tanto de ensaios quanto de certificação, nós temos que estar acompanhando, né, essas discussões e, né, a Intertech, ela entende que tem esse papel de, como parceiro, né, fornecer todo o suporte e todas as informações necessárias aos seus clientes. Então, se a gente agradece, né, a participação e a atenção de vocês, nossa equipe de marketing agora, então, vai organizar essa etapa de perguntas e respostas, e caso vocês tenham alguma dúvida, tá? E só para finalizar, antes de passar a palavra para o Robson, eventualmente, né, devido ao tempo, a gente possa não conseguir responder todas as perguntas aqui, né, mas a gente se coloca à disposição, né, vou deixar aqui os nossos canais, né, de comunicação, então caso vocês apresentem dúvidas que a gente não consiga responder aqui durante essa sessão de perguntas e respostas, a gente vai ter o maior prazer de respondê-los por e-mail, tá? Da mesma forma, nos colocamos à disposição aí para contato telefônico se vocês precisarem, tá? Então, passo a palavra ao Robson agora para ele organizar essa etapa de perguntas. Muito bem, parabéns, Stefano, pela brilhante apresentação. Então, agora a gente pode abrir os microfones, quem quiser pode clicar na mãozinha ali, a gente abre o microfone, a pessoa pode fazer a pergunta direto do seu computador, ou pode escrever ali nas questões que tem no nosso chatzinho. Reforçando então o que foi falado pelo Stefano, a gente está na tela com as nossas informações de contato, a nossa central de atendimento do 0800, o nosso Falecom e o nosso site com todas as informações lá. A gente tem uma pergunta aqui, Stefano, que veio da Cristiane Lúcia. Ela deu os parabéns para a gente. Muito obrigado, Cristiane. Obrigado, Cristiane. Muito bem. Bom, então nós estamos entendendo que, por enquanto, não há nenhuma dúvida. E aí a gente reforça, né, Stefano? Se qualquer pessoa tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui. A gente tem um 0800, a gente tem um e-mail e a gente tem o nosso site. Vocês podem estar falando com a gente direciona para o Stefano mesmo responde para vocês. Com certeza, só também reiterando, né, como eu disse, a Intertech ela está participando de todas as discussões, e caso vocês tenham, né, alguma demanda, né, algum entendimento, algo que vocês queiram que seja levado para dentro da comissão técnica para discussão, né, esse é um momento bom, né, porque o processo de regulamentação, ele abre uma participação mais efetiva, né, no momento da consulta pública. Então, o programa ele é desenvolvido,
né, a proposta é desenvolvida, ou melhor, né, e aí o Inmetro ele publica essa portaria em consulta pública, e aí nesse momento ele abre, né, para a sociedade aí a opinião. Então, nesse momento nós estamos no desenvolvimento da proposta. Então, se vocês tiverem alguma demanda, né, podem nos consultar aí, e a gente vai, com certeza, avaliar em conjunto com vocês e levar isso para discussão. Ó, Stefano, nós temos aqui uma pergunta da Solange Okada. Ela dá primeiramente parabéns pela apresentação. Ela perdeu um pouco do início, né? E ela gostaria de saber sobre a possibilidade ou não da alteração referente à exigência da auditoria, mesmo para as empresas certificadas. A tendência é ser aprovada? Bom, eu só não entendi o nome, Robson, desculpa. É a Solange. Oi, Solange. Então, esse item é bastante polêmico. Por quê? Essa exigência de auditoria, ela vem do RGCP. Então, é uma exigência geral, se aplica a todos os programas, né? O que foi colocado dentro da comissão técnica é que os fabricantes de artigos escolares, principalmente aqueles localizados no exterior, eles têm muita resistência a se abrir a essa auditoria, né? Porque eles entendem que não tem necessidade, uma vez que eles têm um sistema de gestão certificado. Então, eu classifico essa demanda que foi feita ao Inmetro como muito difícil de ser atendida. Por quê? Porque imagine que todos os programas, todos os produtos, eles também têm resistência por parte dos seus fabricantes. Então, vamos imaginar o segmento de brinquedos, o segmento de carrinhos de bebê, de berços. Estou falando só dos infantis, mas vamos imaginar agora o segmento de produtos eletroeletrônicos, o segmento de produtos da construção civil. Então, existem diversos programas que o Inmetro regulamenta, né? E todos esses programas vinculados ao RGCP têm que atender a essa regra. Precisa fazer auditoria, mesmo que a fábrica tenha certificação ISO 9001. Então, imaginem para o Inmetro como é colocar uma condição totalmente diferente para o artigo escolar e manter para os demais. Então, é difícil, né? É o que a gente avalia, né? Que é muito difícil o Inmetro acatar esse pleito. Por quê? Porque todos os programas também têm essa exigência. Então, por que o artigo escolar seria tratado de maneira diferente? Né? Qual característica o artigo escolar tem de diferente em relação aos demais produtos? Então, esse é um ponto que, obviamente, o Inmetro vai avaliar, né? A comissão técnica apresenta as suas sugestões e o Inmetro vai avaliar, né? Mas, do ponto de vista da Intertech, assim, que a gente trabalha em diversos programas, a gente acha muito difícil que ele crie uma condição diferente só para o artigo escolar. Tá? Mas é algo que está sendo avaliado por eles, pelo Inmetro. Ela respondeu aqui para a gente, Stefano, que ela também compartilha dessa opinião, que ela acha difícil que seja acatada. E nos agradece. Obrigado você, Solange. Disponha, Solange. Alguém mais tem uma pergunta para fazer? O Paulo. O Paulo levantou a mão aqui. Paulo, seu microfone está aberto. Pode fazer a pergunta. Bom, primeiramente queria parabenizar o Stefano, né, pela apresentação. E eu estou com dúvida com relação a esse programa de avaliação dos laboratórios, né? Como que o Inmetro enxerga que vai balizar as metodologias, né? Porque hoje realmente existe essa diferença dos resultados, né? Então, como que seria na prática isso? Bom, Paula, primeiro eu agradeço, né, pelo seu comentário. Então, todo laboratório acreditado, ele tem que demonstrar para o Inmetro no período da avaliação que ele tem, né, a competência e a capacidade necessária para realizar o teste segundo a metodologia. Então, quando um laboratório ele tem uma acreditação, significa que ele já passou por essa avaliação. Ou seja, né, ele demonstrou, no momento da avaliação, que ele tinha condição, né, isso abrangendo os recursos, né, em termos de equipamento, técnicos, pessoas, calibrações, enfim, ele demonstrou para o Inmetro que ele atendeu
ali, né, ao que a metodologia de ensaio exige. Então, ele conseguiu essa acreditação. O que a gente observou, e que isso chegou ao Inmetro, né, não só dentro da comissão, mas já vem chegando ao Inmetro há bastante tempo, é essas divergências de resultado. Né? Como que você pode ter um laboratório A, que faz ensaio de acordo com uma metodologia, e um laboratório B, que faz o ensaio de acordo com a mesma metodologia, apresentaram resultados diferentes? Então, isso que o Inmetro, né, se preocupou. Porque não pode. Né? O processo de acreditação, ele foi cumprido. Então, né, o laboratório conseguiu demonstrar que tem competência e capacidade para fazer. Agora, por que na hora de expressar os resultados você tem essas diferenças? Então, é isso que chamou a atenção do Inmetro. Então, o que ele está sugerindo é introduzir, dentro dessa etapa de aperfeiçoamento do programa, né, paralelamente aos trabalhos ali de revisão da documentação, de elaboração da portaria nova, enfim, ele sugere que seja feito um programa de ensaios interlaboratoriais. Então, o que ele vai fazer? Né, ele vai organizar, ou então ele vai definir um provedor, né, para organizar esse serviço, né, de interlaboratorial, e vai, né, submeter os laboratórios a esse programa. Então, geralmente, né, esses programas interlaboratoriais, eles determinam, eles pegam, na verdade, uma mesma amostra, que se sabe qual é o resultado dela, em termos de toxicidade, irritação, enfim, né, e submete aos laboratórios. Então, o que se espera com esse programa? É que todos os laboratórios encontrem o mesmo resultado. E havendo as divergências, aí é onde o Inmetro vai trabalhar para identificar. Então, existe dentro da DICOR uma área que é a DICLA, que é a divisão responsável pela acreditação de laboratórios. Então, é bastante provável que essa área seja acessada nesse projeto, né, nesse trabalho que vai ser desenvolvido. Mas o objetivo é esse, Paula, né, é realmente avaliar o porquê dessas diferenças, e aí sim, né, fazer com que isso se resolva, e aí o Inmetro, efetivamente, através da sua área de acreditação, ele investigue essas diferenças de modo a equilibrar os resultados. Tá? Então é isso que se espera. Ok, mas então, Stefano, vai ser um estudo paralelo do Inmetro, né? Não vai ser assim de primeiro momento. Ele diz que ele quer fazer isso dentro dessa etapa do aperfeiçoamento. Então, a gente ainda não tem as definições, né? Foi criado um daqueles 8 grupos de trabalho, justamente para tratar essa questão do interlaboratorial, né? Então, a gente não tem as datas ainda, mas o que ele deixou claro é isso. Ele quer sim fazer esse trabalho dentro desse período de aperfeiçoamento. Então, enquanto os trabalhos de preparação da portaria vão sendo conduzidos, paralelamente, ele vai, né, coordenar esse trabalho e envolver os laboratórios aí que atuam nesses ensaios. Então, a visão que o Inmetro tem é que ele quer concluir o aperfeiçoamento, ou seja, ele quer publicar a portaria, né, já tendo esse trabalho concluído. Então, a gente não sabe os prazos ainda, Paula, mas é algo que ele quer fazer ali simultâneo mesmo. Ah, entendi. Ah, então tá certo. Obrigada, Stefano. Disponha. Opa, então, Stefano, a gente tem mais uma pergunta aqui da Tatiana. Ela pergunta sobre os produtos vendidos a granel. Quais seriam esses critérios específicos para a posição do selo? Bom, Tatiana, isso está sendo definido também, né? Como eu falei, o Inmetro ele tem identificado muitos problemas com relação a isso nas atividades de fiscalização. Então, até pegando aquele exemplo, né? Você imagina uma caixa com 50 canetas, e essa caixa tem todas as marcações obrigatórias, ou seja, né, o fabricante ou o importador atenderam a essas exigências de marcação, e o produto foi vendido, foi para o comércio. E aí chega lá no comércio, na loja, na prateleira, enfim, o lojista, ele tira essas canetas de dentro da caixa e as vende, né, individualmente.
E essa caixa ele não mantém ali na região, né, onde o produto está sendo exposto. Então, assim, do ponto de vista do programa de avaliação, ali do ensaio, da certificação, foi tudo atendido, porque aquele produto foi vendido na caixa com as marcações, mas quando chega na mão do consumidor não tem mais, por uma questão ali, né, de muitas vezes falta de conhecimento do lojista, que tirou ali a caixa com a informação obrigatória. Então, dentro do que foi comentado, o Inmetro ele estuda uma forma de fazer com que essa informação chegue ao lojista, né, para que o lojista saiba que ele tem que manter essa informação, essa marcação obrigatória ali junto ao produto. Então, se vai se manter o uso daquelas embalagens expositoras, ou se vai se criar algum tipo de folder, folheto, que vai ter que acompanhar esses produtos até a loja, para que a loja consiga, ao expô-las, né, ao colocar as canetas em exposição, colocar esse material ali com o selo, com as marcações ali de advertência, a gente não sabe ainda, mas o que o Inmetro deixou claro é que ele tem essa preocupação, né? Ele precisa de alguma forma garantir que o consumidor tenha acesso a essas informações, ainda que uma das alternativas seja colocar dentro da própria portaria as responsabilidades para o lojista. Então, ainda que ele não mexa em nada no programa, né, que ele não crie nenhuma condição específica para se identificar esse tipo de produto, mas que ele obrigue, né, através de portaria, que o lojista seja responsável por manter a informação ali no ponto de venda. Então, esse é um item que também está sendo discutido, tem grupo de trabalho para trabalhar em cima, né, desse tema, mas até agora, né, como eu falei, né, foi só levantada a bola, ainda ninguém chutou. Então, é algo que vai ser tratado aí no decorrer do aperfeiçoamento. Perfeito. A gente tem agora uma pergunta da Fernanda Câmara, a respeito do aumento de requisitos obrigatórios da ISO 9001 para empresas não certificadas. Um exemplo um exemplo, quais requisitos além dos atendidos estariam para ser auditados? Então, Fernanda, essa pergunta é bastante interessante porque a gente, como OCP, né, a gente está esbarrando num problema atualmente, né, que é o fato da gente ter a norma ISO 9001 já na versão 2015 e a gente ter a portaria do Inmetro, o RGCP no caso, né, que é a portaria 118, ainda mencionando requisitos da versão 2008. Então esse é o primeiro problema que a gente tem como OCP, né? A portaria 118, ela determina que a gente precisa fazer auditoria com base na edição vigente da ISO 9001. Então, a gente tem isso claramente definido para nós. A gente precisa fazer pela 2015. Só que quando a gente entra nas tabelas, inclusive aquelas tabelas que eu apresentei nos slides, são requisitos da versão 2008 que estão lá. Então, o que nós temos feito, né? Nós estamos fazendo uma correlação de requisitos, ou seja, né, a gente pega um trabalho que a própria ISO fez, que é correlacionar os requisitos da versão 2008 com a da versão 2015, e a gente, na hora de montar o plano da auditoria, a gente faz esse trabalho. Então, o requisito de controle de documentos e controle de registros era 423, 424, agora passou para outro. Então, a gente, no plano de auditoria, a gente já coloca essa condição. A gente precisa avaliar controle de documentos e registros, mas não de acordo com a versão 2008, de acordo com a versão 2015. Então, a gente faz esse paralelo no plano, né? E aí, quando a gente vai aplicar a tabela para fábrica com certificação e fábrica para 100, na verdade, a gente vai aplicar a tabela considerando essa correlação. Então, é um trabalho assim a mais que o OCP faz, que é primeiro correlacionar para depois aplicar a tabela. Mas pensando, né, respondendo a sua pergunta, olhando para as tabelas, a gente vai exigir aquilo que está lá escrito. Então, se a tabela da 2008 é grande, eu vou ter que fazer a correlação e aplicar todos os requisitos exigidos nela, né? Então, discute-se muito, por exemplo, o fato da ISO 9001-2015 ter retirado a exigência de muitos documentos, procedimentos documentados. Então, por exemplo, o manual da qualidade,
ele já não é mais obrigatório. Mas eu preciso, né, olhando para a versão 2008, ele ainda é obrigatório. Olhando para a versão 2015, não. Então, como eu tenho que fazer pela 2015, eu não exijo mais. Agora, um requisito de controle de documentos que continua sendo exigido, né, eu vou continuar solicitando, mas sempre no olhar da versão 2015. Então, hoje, a tabela ela só serve para a gente fazer a correlação, mas a auditoria é conduzida com base na versão 2015. Então, aquilo que a versão 2015 já não exige mais como obrigatório, não é mais cobrado. Aquilo que ela continua exigindo, mas de uma forma diferente, vai ser exigido considerando dessa forma diferente. Tá? A gente espera, como eu disse, que o RGCP está em revisão, a gente espera que, né, o mais breve possível o Inmetro já publique as tabelas atualizadas olhando para a versão 2015. Então é isso que a gente espera, né? Mas respondendo a sua pergunta, não sei se eu consegui ser claro, Fernanda, é isso, tá? A gente correlaciona, mas exige conforme a versão 2015. Muito bem, Stefano. Mais alguma pergunta? Ô, Robson, eu estou ouvindo uma voz ao fundo pelo 0800. Ah, do 0800. É o Edson aqui que está atendendo as ligações. Ok. Fernando, então acho que ficou claro para você. Não tem de quê. Stefano, agora a gente pode começar então a encerrar essa transmissão. Tá ok. Então, eu queria novamente agradecer a todos, né, pela presença no webinar. Posso estar sendo repetitivo, mas eu queria reiterar mesmo que nós nos colocamos à disposição de vocês para o que vocês necessitarem, né? A Intertech, ela entende realmente que a parceria, ela demanda, né, esse suporte aos seus clientes, né? Nós como OCP, nós como um laboratório, né, tanto no Brasil quanto na Ásia, né, nós participamos de diversos fóruns, então nós temos aí uma condição de trabalhar essas discussões de uma maneira diferente do que vocês, né, então nós temos mais acessos, né, tanto a esses fóruns nacionais aqui, com o Inmetro, a BNT, quanto em fóruns internacionais também. Então, a gente consegue, com isso, né, desenvolver uma expertise, né, e essa expertise, ela tem que ser compartilhada com os clientes. Então, entendemos que isso é suporte, né, isso é parte do processo. Então, por isso que a gente fica à disposição de vocês, tá, para fornecer todo o suporte necessário, e, né, contem com a Intertech, né, se vocês têm interesse em conhecer um pouco melhor os nossos serviços, se vocês tiverem interesse em receber uma proposta comercial, se vocês tiverem interesse em transferir as suas certificações, a Intertech, ela não cobra, né, esse processo de transferência, enfim, né, a gente fica à disposição para aquilo que vocês precisarem, os nossos canais de comunicação estão aí, eventualmente, se tiverem perguntas posteriormente, que as dúvidas às vezes surgem depois, fiquem à vontade em nos mandar, tá? A gente vai ter o maior prazer em responder a cada um de vocês, tá? E esperamos aí em breve atualizarmos, né, a todos sobre o andamento desse trabalho. Nossa intenção é promover webinars regulares para tratar dessas mudanças, né, do programa de artigos escolares, que é uma mudança muito importante, né, que afeta o mercado. Então a gente pretende manter, né, um cronograma aí de webinars para ir atualizando vocês, assim como também, né, estamos trabalhando com webinars em outros escopos, trabalhamos recentemente na regulamentação de brinquedos, pretendemos trabalhar recentemente, mais recentemente também, na regulamentação de berços, tá? Então, se vocês trabalham com esses produtos, aí contem com a gente e, né, novamente, muito obrigado aí pela atenção de todos. Um abraço. Obrigado a todos, obrigado à nossa equipe e todos tenham um ótimo dia.